Frei Gilson foi desmascarado. E o que veio depois disso, ninguém esperava. Em questão de dias, um dos religiosos mais seguidos do Brasil, o homem que convenceu milhões de pessoas a acordar às 4 da manhã para rezar o terço, virou alvo de cancelamento em massa. Seguidores que defendiam o Frei com fervor passaram a pedir sua expulsão da igreja. Comentários de repúdio tomaram as redes. Católicos que nunca haviam questionado uma palavra dele começaram a exigir providências do Papa, da CNBB, do bispo. O cancelamento não foi lento nem gradual. Foi uma avalanche. Mas aqui está a parte que a maioria ainda não entendeu. O que aconteceu com Frei Gilson não foi um escorregão. Não foi uma declaração mal calculada. Não foi impulsividade. O que veio à tona foi um projeto calculado, frio, construído por anos, e que usou a fé de milhões de pessoas como combustível eleitoral para beneficiar Flávio Bolsonaro. E o pior, esse projeto ainda está em andamento. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vem na parte final muda completamente a leitura dessa história. E vai te mostrar porque o cancelamento foi só o começo. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo, cidade e estado. Agora, feito isso, então vamos continuar. Para entender o tamanho do que aconteceu, você precisa entender primeiro o tamanho do que foi construído. Frei Gilson não surgiu do nada. Eu acompanhei o crescimento dele nas redes e percebi algo que muita gente ignorou. Aquele crescimento foi metódico, consistente e extremamente eficaz. As lives às 4 da manhã eram o coração da estratégia. A proposta parecia simples. Acorde num horário que ninguém acorda. Abra mão do conforto. Reze o terço junto. Isso é sacrifício. Isso é devoção real. E funcionou. Mas aqui está o que poucos perceberam sobre esse modelo. Acordar às 4 da manhã não é apenas um ato religioso. É um rito de pertencimento. Quando você abre mão do sono para fazer algo junto com milhões de outras pessoas, você não está apenas rezando. Você está entrando para um grupo. Você está se identificando com uma comunidade. E comunidades criam lealdade. Lealdade cria confiança. E confiança num líder religioso é o ativo mais difícil de construir e o mais poderoso de se ter. Milhões de pessoas aderiram. Mães, trabalhadores, idosos, jovens. Uma base enorme de fiéis que passaram a enxergar no Frei não apenas uma referência espiritual, mas uma referência moral. E aí está o ponto que eu observei com atenção. Quando alguém constrói esse tipo de autoridade, o que ele fala deixa de ser opinião. Vira orientação. Não é política, é verdade revelada. Influência disfarçada de fé. Esse é o ativo mais valioso que existe num ano eleitoral. Mais do que qualquer anúncio político. Mais do que qualquer cabo eleitoral tradicional. Porque o fiel que confia num líder religioso não filtra o que ouve pela lente da política. Ele absorve, ele internaliza, ele replica. E replica para a família, para os amigos, para o grupo de WhatsApp. A mensagem se espalha não como propaganda, mas como testemunho. E testemunho tem uma força que nenhuma peça publicitária consegue comprar. É por isso que esse tipo de influência vale mais do que qualquer investimento tradicional de campanha. Um político que tenta convencer diretamente enfrenta resistência. Um líder religioso que orienta indiretamente não enfrenta resistência nenhuma. O fiel não sente que está sendo convencido, ele sente que está sendo iluminado. Há mais de um ano, quando o Frei ainda parecia apenas um religioso devoto, eu já havia alertado aqui que aquela construção toda tinha uma finalidade que ia além das orações. A resposta de muitos foi imediata. Você está errado. Ele é um homem de Deus. Tudo bem, eu disse.
Veremos. O ano eleitoral chegou. E com ele veio algo que vai te deixar de queixo caído. Porque as garras que apareceram não foram apenas as do Frei. Antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa bem rápida. Hoje, muita gente até percebe que tem algo errado, mas na hora de explicar, trava. Falta peça, falta conexão, falta base. Para quem não quer depender da memória ou de vídeo solto por aí, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Agora sim, vamos ao ponto principal. Tudo começou a ficar mais claro numa live transmitida de Brasília. Ali, no meio de uma oração, Frei Gilson pediu para ser livrado do comunismo. Pediu para que os erros da Rússia não chegassem ao Brasil. Invocou Nossa Senhora de Fátima, cuja mensagem, segundo ele, era um alerta anticomunista, para proteger o país de uma ameaça ideológica. Pode parecer linguagem religiosa, mas não é. É linguagem política com roupagem religiosa. É o tipo de discurso que ativa medo em quem ouve. Associa a esquerda a algo quase demoníaco e faz tudo isso sem nunca citar um partido, um candidato ou uma eleição. Difícil chamar isso de coincidência. E aqui está o detalhe que muita gente deixou passar. Esse tipo de discurso não precisa ser explícito para funcionar. Na verdade, quanto menos explícito, mais eficaz. Quando Frei Gilson pede para ser livrado do comunismo dentro de uma oração, ele não está debatendo política. Ele está plantando uma associação emocional. Comunismo vira algo contra o qual se reza. Esquerda vira algo do qual se pede proteção divina. E o fiel que absorve isso não vai à urna pensando em política, vai pensando em fé. O voto não é racional, é visceral. E visceral é muito mais difícil de reverter. Só que não parou aí. Pouco tempo depois, Frei Gilson apareceu num evento em Pernambuco. No palco, ao lado da governadora Raquel Lira, que se filiou ao partido do governador Ronaldo Caiado e faz oposição aberta ao governo Lula. Ele abençoou a governadora e o seu governo diante de um estádio lotado. Vale lembrar que Pernambuco é um estado estratégico no mapa eleitoral brasileiro. É o maior colégio eleitoral do Nordeste, região historicamente mais alinhada ao campo progressista. Disputar esse eleitorado, ainda que indiretamente, é um movimento de alto valor político. E foi exatamente isso que aconteceu naquele estádio. Isso tem um nome técnico. Chama-se propaganda eleitoral. E o TSE é claro quanto a isso. Quando uma figura pública com milhões de seguidores sobe num palanque e coloca a mão de Deus sobre uma liderança política, a mensagem que chega ao fiel não é espiritual. É um endosso, é uma orientação de voto embalada em oração. Não importa que não tenha havido microfone ou discurso político. O gesto fala mais alto do que qualquer palavra. E aí veio o movimento que deixou tudo escancarado. Flávio Bolsonaro anunciou publicamente que encontraria com Frei Gilson e que o Frei o ajudaria na campanha. Sem rodeios, sem disfarce. O cabo eleitoral estava confirmado. Mas aí vem um detalhe que muda tudo. Porque a questão não é apenas que Frei Gilson apoiou Flávio Bolsonaro. A questão é o que mais ele estava dizendo e que a maioria das pessoas ainda não tinha percebido. Enquanto o apoio a Flávio Bolsonaro tomava conta das redes, outro vídeo do Frei começou a circular. E esse vídeo disse mais sobre quem é Frei Gilson do que qualquer aliança política poderia dizer. Nas imagens, ele pregava sobre o papel da mulher. A mulher nasceu para ser auxiliar do homem. Isso está na Bíblia, ele dizia. Em Gênesis, Deus fez a mulher para ser a auxiliar de Adão. Portanto, essa é a missão dela. E quando a mulher quer mais do que isso, quando ela fala em empoderamento, em poder, em liderança, isso é ideologia, coisa do mundo atual. Influência da esquerda corrompendo a ordem natural. Coincidência? Pense bem. Quem usa a palavra empoderamento? Quem defende que a mulher pode ocupar qualquer posição de poder? Quem prega a igualdade de gênero? A esquerda. Então,
Quando Frei Gilson ataca o empoderamento feminino como ideologia diabólica, ele não está apenas interpretando a Bíblia. Ele está atacando o campo progressista usando a Bíblia como escudo e nunca respondendo diretamente, porque não precisa. O fiel já entendeu a mensagem. Ele foi ainda mais longe. Comparou a mulher a um auxiliar de obras, a um auxiliar técnico de futebol, a um auxiliar de enfermagem. Quem manda em quem? O chefe manda no auxiliar. Sempre. Não existe auxiliar em nível de igualdade. Esse foi o ensinamento de Frei Gilson para suas milhões de seguidoras. Mas aqui tem um detalhe que muda tudo. Em outro momento, ao usar um termo considerado racista para se referir a uma mulher negra, qualquer crítica foi tratada como geração do mimimi. É o padrão clássico da inversão de vítima. Faz a fala. E quando alguém reage, o problema passa a ser a reação, não quem a provocou. Quem criticou virou o exagerado. O Frei virou o perseguido. Esse conjunto, o anticomunismo nas orações, o apoio eleitoral, a subordinação feminina, a banalização do racismo, não é uma sequência de tropeços isolados. É um pacote ideológico coerente, alinhado e politicamente funcional. É exatamente o tipo de conteúdo que a extrema-direita precisa que alguém com batina e milhões de seguidores entregue para ela. E o que vem agora explica por que esse pacote não surgiu por acaso. E por que Flávio Bolsonaro não escolheu Frei Gilson à toa. Se essa análise está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve. Porque o que vem a seguir é o dado que a maioria ainda não viu. Mas, continuando. Abril de 2022, 6 meses antes da eleição presidencial. Uma pesquisa mostra o seguinte: entre os eleitores evangélicos, Lula tinha 38% de intenção de voto no segundo turno. Bolsonaro tinha 37%. Praticamente um empate. Um ponto de diferença a favor de Lula. Agora vai para outubro de 2022. Mesma pesquisa, mesmo recorte, mesmo segmento. Entre os evangélicos, Bolsonaro com 70%, Lula com 30%, uma diferença de 40 pontos percentuais, em 6 meses. Isso não acontece por acaso. Isso não é flutuação orgânica de opinião pública. Isso é resultado de uma operação coordenada, deliberada e altamente eficaz de lideranças religiosas evangélicas que usaram seus púlpitos, suas redes sociais e sua autoridade moral para orientar o voto de milhões de fiéis. Em 6 meses, Bolsonaro saiu de empate técnico para domínio absoluto entre os evangélicos. 40 pontos. Uma virada que mudou o resultado da eleição. Isso tem nome. Chama-se lobby religioso. E funciona. Pense bem no que isso significa. Porque o que está acontecendo agora com Frei Gilson não é uma coincidência paralela. É a tentativa de replicar esse modelo, só que desta vez dentro do catolicismo. E para entender por que isso é ainda mais preocupante do que parece, é preciso entender como esse processo funciona em fases. A primeira fase é a construção de autoridade. É quando o líder religioso cresce, ganha seguidores, estabelece confiança. Nessa fase, tudo parece inofensivo. É fé, é espiritualidade, é comunidade. Frei Gilson passou por essa fase nos últimos anos e passou com maestria. A segunda fase é a introdução gradual do discurso político. Não de forma direta. Nunca de forma direta. São palavras-chave. São associações emocionais. São orações com conteúdo ideológico embutido. É exatamente o que vimos nas lives de Brasília, nos eventos com governadoras, nos discursos sobre comunismo e ideologia. Frei Gilson está nessa fase agora. A terceira fase é a mobilização eleitoral explícita. É quando o endosso vira público, o palanque vira rotina e o voto vira missão religiosa. Foi o que aconteceu com os evangélicos nos meses finais de 2022. E é para essa fase que o projeto católico está sendo construído agora. Em 2022,
Quase 2/3 dos católicos votaram em Lula. 1/3 votou em Bolsonaro. Existe um espaço enorme para ser capturado. E a extrema-direita identificou esse espaço. O capital eleitoral católico está na mesa. E o investimento estratégico de campanha já começou. O Frei que acorda às 4 da manhã com milhões de fiéis. O discurso anticomunista embalado em oração. O palanque com a governadora aliada. O anúncio do apoio a Flávio Bolsonaro. Cada peça dessas, sozinha, pode parecer episódica. Juntas, elas formam uma estratégia. O mesmo roteiro que funcionou com os evangélicos está sendo montado agora para os católicos. E tem um detalhe que pouquíssimas pessoas estão percebendo. Quando os evangélicos foram capturados em 2022, muita gente ficou surpresa. Falou que não esperava, que não viu vir, que aconteceu rápido demais. Mas não foi rápido. Foi construído por anos. A surpresa foi de quem não estava olhando para os sinais. Os sinais estavam todos lá. Os sinais estão todos aqui agora também. Mas tem uma parte dessa história que é mais reveladora do que qualquer discurso do Frei. E ela envolve um contraste que deveria indignar qualquer pessoa de boa fé, independente do lado político. Enquanto Frei Gilson circula livremente por palanques eleitorais, abençoa governadoras, anuncia apoio a candidatos e prega a subordinação feminina sem sofrer qualquer consequência institucional. Existe outro religioso no Brasil que está sendo censurado, está sendo silenciado, está sendo afastado. Padre Júlio Lancelotti. Quem é Padre Júlio? É o padre que passa as madrugadas nas ruas de São Paulo, não em lives, nas ruas de verdade. Ao lado de moradores de rua, de imigrantes, de jovens em situação de vulnerabilidade, de pessoas que a sociedade decidiu ignorar. É o padre que já enfrentou prefeituras, que protestou contra remoções forçadas, que denunciou a violência contra a população em situação de rua quando ninguém mais estava falando sobre isso, que confronta o poder quando o poder maltrata os invisíveis, que já foi xingado, ameaçado, perseguido publicamente e que nunca parou, nunca recuou, nunca se calou. Esse padre está sendo censurado pela própria igreja. Pense nessa equação por um momento. O padre que dorme nas ruas para defender os pobres, silenciado. O frei que sobe em palanques para fazer campanha eleitoral, protegido. O padre que vive o evangelho na prática, punido. O frei que usa o evangelho como ferramenta política, liberado. Como é possível que dentro da mesma instituição, ao mesmo tempo, essas duas coisas aconteçam? Como é possível que o critério para punir um padre e proteger um frei não seja o que cada um prega, mas para quem cada um serve? Isso não é acidente. Isso é escolha. E quando uma instituição faz esse tipo de escolha, quando ela pune quem serve e protege quem usa, ela está revelando seus valores reais. Não os valores que prega, os valores que pratica. E os valores que pratica dizem muito mais sobre onde ela está posicionada do que qualquer documento oficial ou declaração pública. A máscara não caiu só do Frei Gilson. Caiu também de quem o cobre, de quem o deixa operar, de quem fecha os olhos para o palanque e abre processo contra o padre da rua. Não é apenas um frei que se revelou cabo eleitoral. É um sistema inteiro que escolhe a quem proteger. E essa escolha tem consequência direta no que está sendo montado para 2026. Porque se a instituição protege quem opera o projeto continua, com ou sem cancelamento nas redes. Então, o que esse cancelamento provou de verdade? Provou que a operação tem limite. Que quando a fé é usada como ferramenta de poder de forma escancarada demais, o fiel percebe. E quando percebe, reage. O povo católico que respondeu com repúdio nas redes, que disse: "Sou católico e voto Lula e nenhum padre faz minha cabeça", esse povo mostrou que a estratégia tem teto, que a captura não é automática, que consciência política resiste. Isso enfraqueceu o projeto.
Mas não desmontou. Porque o que ficou exposto aqui não foi só Frei Gilson, foi o método. O roteiro que já funcionou dentro do campo evangélico e que agora está sendo montado peça por peça dentro do catolicismo, continua operando, com outros rostos, em outros palcos, em outros eventos que ainda não viraram manchete. E 2026 está chegando mais rápido do que parece. Quem saiu fortalecido dessa história? O fiel que despertou, a consciência coletiva que reagiu, e o debate público que ganhou um alerta que precisava ser feito antes, não depois das urnas. Quem saiu enfraquecido? O projeto. Não destruído, enfraquecido. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. O próximo passo já está em andamento. Outros nomes estão sendo articulados. Outros eventos estão sendo planejados. A engrenagem não para por causa de um cancelamento nas redes. Ela se adapta. E quem não estiver olhando para os sinais vai se surpreender de novo. Do mesmo jeito que muita gente se surpreendeu em outubro de 2022, achando que não ia dar tempo. Vai dar tempo, desde que a gente não feche os olhos. Se você chegou até aqui, você já está um passo à frente. Agora faz a tua parte. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acompanha o Frei, sem questionar. Esse compartilhamento vale mais do que qualquer anúncio político, porque vem de alguém de confiança, não de um partido. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like. Ajuda o canal a continuar chegando em quem ainda não viu. E se inscreve e ativa o sininho. Esse tipo de análise independente só existe porque você está aqui. Não dependo de partido, não dependo de corporação, dependo de você. Me conta nos comentários. Na sua opinião, a Igreja Católica vai agir contra Frei Gilson ou vai continuar fazendo vista grossa enquanto o projeto avança? Comenta aqui embaixo. Quero ler o que você pensa. Valeu demais para o pessoal do Pará, do Maranhão e do Rio Grande do Sul que tem comentado em peso. Vocês estão mostrando que a consciência política do povo é mais forte do que qualquer bastidor. Abraço e até a próxima!